O senhor Fábio disse que ia mandar alguém conhecido para tranquilizar, e esse alguém era o Leandro Borges, que é Barros, desculpa, que é o Leandro Barros, que é esse advogado que está também com a prisão preventiva e que a informação que chegou pelo Douglas. Douglas, a gente sabe que você disse várias vezes com relação a que é uma figura pública em Biguaçu, que as pessoas falam, mas parece que a sua relação com o Douglas não é só de conhecido. O histórico mostra que você tem mais do que um simples conhecido do Douglas, inclusive com... Eu acho que é o cunhado do Douglas, que era o teu suplente lá, né? O cunhado do Leandro, que era seu suplente lá em Biguaçu, né? Era isso daí. Sim, o João Luiz era meu suplente, agora virou titular, né? Tá. Até porque eu preciso só compreender, e daí talvez, essa daí eu encerro, senhor presidente, é porque é o seguinte, nós temos uma figura... que entrou no governo, onde o governador deu poder, o governador desde a campanha, coloca numa peça-chave, que é a figura. E essa figura tem um papel, por mais que você, talvez como até uma questão de humildade, não reconheça o poder que você tinha na Casa Civil, mas eu fico imaginando... a função dos que estavam tanto no seu nível, mas como também embaixo do poder, a sua fala, quando você falei com Moisés, isso é questão de governo, que eu também compreendo que é uma posição de cobrança, muitas vezes pela tua função, mas para encerrar, eu tenho uma coisa que eu ainda não estou convencido, tanto da fala do Dr. Elton como da fala do Douglas. Não é possível, vocês dois que estavam, o Dr. Elton, que era o gerente da crise, e o Douglas, que era o homem forte do governo, não é possível que durante todo esse processo, eu sei que estava muita informação, mas não é possível que durante todo esse processo o governador simplesmente não ficou sabendo de nada e, segundo o Dr. Elton, ele fica sabendo só dia 15, o Douglas só dia 22. Então, assim, só para ficar, deputado, não me convenci dessa questão, sabendo que um governador, que, na verdade, é a autoridade máxima, né, do Estado e que, por mais que delegue, tinha essa preocupação. Douglas, você conversava diariamente com o governador? Essa pergunta já foi feita, deputado, no depoimento, né? De fato, eu e o governador tínhamos uma rotina de despacho, mas por conta da pandemia, isso tudo também acabou ficando atrapalhado, né? Então, durante a pandemia, eu não tinha com tanta frequência contato com o governador como nos períodos de normalidade. Agora só uma pergunta, eu sou obrigado a perguntar para ti. Tu tinha o telefone do governador? Tinha o contato do governador. Os nossos contatos durante o período de pandemia eram dentro das agendas, né? E comportando as agendas, se resumia ao encontro que a gente tinha aos finais do dia lá na Defesa Civil por conta das lives. Algumas eu estava, outras eu não estava, mas a agenda de fato ficou bem atrapalhada nesse sentido. Eu vou aproveitar, deputado, e discorrer sobre os outros dois assuntos que o senhor mencionou, se me permite. O primeiro deles diz respeito à saúde, essa autonomia, né? De fato já foi aventado aqui e comprovado por várias pessoas já ouvidas que a saúde tinha autonomia para fazer esses processos de escolha de compra, independentemente do grupo gestor de governo, então por isso não passava de fato pela Casa Civil, pela Fazenda, pela administração, né? Uma vez transferido o recurso ordinário da saúde ou um recurso extraordinário, como foi esse caso, onde se pediu um recurso para passar para a saúde para as primeiras compras, essa gestão daquilo que é comprado é completamente da Secretaria da Saúde. Isso justifica o fato
do governador, ou eu, ou o secretário da Fazenda, ou o secretário da Administração, termos conhecimento dessa compra de uma maneira tão tardia. Em relação à questão de convivência de Biguaçu e tudo mais, primeiro em relação à dona Ina, ela é uma servidora de carreira de 40 anos, ligada à Secretaria de Comunicação do Estado, ela sempre teve, pelo menos desde o governo... Quem é ela? A mãe do Leandro Barros, da Secretaria de Comunicação, ela sempre teve cargo, função gratificada, enfim, desde o governo Esperidião Amin, salvo engano, 82, João, não lembro a data, mas enfim, e a partir daí ela sempre teve as funções gratificadas. E aí, quando a Lei 741 foi aprovada na Assembleia Legislativa, a Secretaria de Comunicação veio para o âmbito da Secretaria da Casa Civil, foi quando as pessoas que já tinham gratificação lá passaram a receber as novas gratificações, tá? Então, isso foi algo padrão e também foi, como ela não era subordinada a mim, ela era subordinada lá à Secretaria de Comunicação, foi um pedido que veio de lá, enfim, então... Doutor Elton. E a questão, para finalizar, a questão do João Luiz, esse sim, suplente, era meu suplente de vereador, né, no mandato lá de Biguaçu, e tenho relação de amizade com ele, sim. Com o Leandro, é relação cordial, relação de convivência, típica de cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, principalmente indivíduos ou pessoas que são aí praticamente da mesma idade, que exercem a mesma profissão e que já trabalharam juntos. O Leandro aproveitou dessa amizade momentos com o senhor para estar no processo do Mahatma Gandhi, do respirador e dos EPIs? Importante pergunta, deputado. Eu não dou procuração e não dei procuração para ninguém atuar em meu nome. Mas o senhor falou para ela que o Leandro falava em seu nome. Se o Leandro falava em meu nome na conversa com ela, ela no mínimo deveria ter confirmado comigo se poderia falar em meu nome. Mas a senhora confirmou uma hora... Confirmou uma hora numa mensagem, como é que foi, por favor, diga. Confirmei. Só um pouquinho, o deputado Sopelsa está acenando ali, ou o senhor pediu a palavra ali, deputado Sopelsa? Deputado, é importante... Não. Deputado Sopelsa. Por enquanto não, eu quero fazer uma consideração, mas depois que o Kennedy concluir. Sim, senhor. Obrigado. Senhora Márcia? Confirmei. Encaminhei mensagem para obter a confirmação, sim. Ok. Nunca dei procuração para ninguém falar em meu nome sobre determinada compra e nunca determinei que fosse feita qualquer tipo de compra. A relação urbana, a relação de convivência que existe entre mim e o Leandro é típica, mais uma vez eu digo, de qualquer cidade de médio porte ou pequeno porte, onde indivíduos que já trabalharam juntos, como nós trabalhamos, por exemplo, eu era vereador, ele era secretário da Saúde, depois ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu, ele também é advogado, enfim, existem vínculos de convivência e isso é inegável, isso eu falo desde o meu primeiro depoimento. Agora, isso não lhe dá o direito, assim como não dá direito a ninguém, de falar em meu nome e muito menos de cobrar que seja feito algo em meu nome. E isso, senhores, estão ali as mais de 2.000 páginas de todo o inquérito e em nenhum momento há qualquer comprovação que eu autorize a ele falar o meu nome ou que ele se apresente para determinada venda em meu nome. Isso, de fato, até agora eu não encontrei. Para encerrar, doutor Elton, o senhor mostrou outros processos, que não é o caso, mas para mostrar que é o processo, mas nesse tipo de pagamento é preciso ter a guia de entrada. Tem guia de entrada nesse dos respiradores? Não, não tem. E por que não tem? Justamente porque os equipamentos não foram entregues. Como? Os equipamentos não foram entregues. Então, por conta dos equipamentos não forem entregues, não tem essa guia de entrada? Todos aqueles outros processos que nós temos aí, o pagamento que foi feito de forma antecipada, essa guia de recebimento, ou guia de entrada no nosso almoxerifado, ela aparece um mês e meio. Só uma pergunta, os respiradores comprados em Araranguá, sim, tem guia de entrada? Sim. Da totalidade ou só do que entregaram? Foram comprados 20. 40? Eu tenho aqui a guia de entrada de 20, R$2.200.000, dia 13 de maio. Então, dos 40 que foram comprados, só entregaram 20? Essa aqui é deste processo, né? Desse processo que eu tenho aqui... Só fazer uma observação, foram comprados 30, entregues 26, 4 até o momento da minha exoneração não tinham sido entregues.
porém a empresa recebeu 48 horas, e aí eu falo daquilo que o José Florencio me falou, 48 horas após o recebimento dos primeiros 20 da UF 305, a Edera recebeu, relativo a 20 equipamentos. Foram entregues 26 equipamentos, entre camas e monitores também, que é um processo que envolve outros equipamentos. Acho que o deputado relator estava querendo um espaço, perdão, eu não, era para te dar logo no início e acabei passando. Não, estou guardando pacientemente. Terminou? Terminei, eu estou satisfeito. Eu preciso voltar um pouquinho antes de passar a palavra para meus colegas. É o seguinte, para falar com o Leandro e com o Elton. Por quê? Porque, obviamente, o Douglas está recolhido ao presídio, porque ele disse aqui que não tinha nenhum contato com o Leandro, disse que não apresentou o Leandro, mas logo depois que ele apresentou o Leandro, o Fábio manda uma mensagem com o mesmo produto que ele mandou para ele, e também porque o Douglas apagou todas as mensagens que tinha com o Leandro, e o Leandro já faturou uma graninha, sabe, né, deputado? A continha, a comissão do Leandro no negócio já caiu na conta. Não consigo ver aqui o valor, porque está muito borrado. Mas, enfim, o Leandro, foi perguntado para o secretário Elton a respeito do Leandro, disse que não tinha nenhuma relação com o Leandro também. O Douglas insiste em dizer que não tem relação com o Leandro. É isso, né? Que a relação não é puramente da cidade pequena. Não tenho nenhuma relação comercial, negocial com o Leandro. Então, deputado. eu queria mostrar a imagem para vocês. Os deputados, eu queria mostrar uma imagem. Esse documento aí, um pouco difícil de ler, mas eu vou ajudar os senhores a fazer a leitura, porque foi escaneado do processo de investigação. Consegue ler? Bom, olha só. Foi extraído, senhores deputados, da agenda oficial do secretário Douglas Borba, essa agenda do dia 10/10/2019, em que, uma quinta-feira, em que o secretário Douglas Borba anota compromisso, 20 horas, compromisso, jantar com Leandro Barros. A agenda, compromisso, jantar com Leandro Barros. E no dia 22/10, terça-feira, visita com o secretário Elton Zeferino a Leandro Barros. Na agenda, senhores deputados? Eleandro Barros. Eleandro Barros. Sim, eu falei. Então desculpa. Elton Zeferino e Leandro Barros. Está na agenda oficial. Está na agenda oficial no computador do ex-secretário Douglas Borba. Então, aí, acho que a gente merece uma explicação, Douglas e Elton. Com toda tranquilidade. Me recordo dessa... Na verdade, para começar, foram mais de 1000 encontros do secretário da Casa Civil, Douglas, no ano de 2019. Essa agenda é pública, essa agenda está lá para consulta na Casa Civil. Então, foram mais de 1000 agendas. E apenas em 2 momentos, durante o ano de 2019 inteiro, eu tive qualquer agenda com o Leandro. E sim, dá para, na quinta-feira, dia 10/10/2019, eu me reuni com o Leandro, com o João Luiz e com mais pessoas, enfim, para tratar de eleições em Biguaçu. Eu, um agente político, totalmente, lógico, preocupado com o destino da minha cidade, no tocante também às eleições municipais do ano que vem, desse ano. Cogitávamos, inclusive, a minha saída do governo para participar dessas eleições. Era um momento de muita conversa e muita especulação. E aí foi marcado esse jantar com o Leandro e com outras pessoas lá de Biguaçu para tratar de questões políticas. É importante dizer que
eu e o Leandro sempre disputamos em lados opostos. Essa eleição a gente estava tentando buscar algum entendimento, mas aí também desistir de concorrer à Prefeitura de Biguaçu, isso não evoluiu. E essa outra agenda, aí não consigo recordar. Mas eu me recordo, deputado. Recorda, Elton? Sim, claro. Essa agenda do dia 22 de outubro de 2019. Muito obrigado. Pode tirar. Eu fui buscar essa agenda. Pelo período da manhã, eu estive aqui nesta casa, na Comissão de Saúde, apresentando a política hospitalar catarinense. Às 13 horas, eu me dirigi, juntamente com o secretário Douglas e mais o doutor Benedetti. Nós fomos a um prédio que está sendo construído ao lado da ACM. Aquele prédio, existia a possibilidade, até porque o Benedetti porque o Benedetti é um dos sócios do empreendimento, enfim, que estão construindo. Nós estávamos, nesta época, justamente com bastante dificuldade com relação ao Hospital Celso Ramos, especialmente no que diz respeito à questão de segurança contra incêndio, e surgiu uma possibilidade de aquela edificação que lá está sendo construído, enfim, empreendimento, diziam-se que até o Hospital Moinho de Ventos estava interessado em comprar uma parte daquela edificação. Nós estivemos lá visitando, eu, Leandro e Benedetti. Eu, Douglas e Benedetti. O Leandro não estava nessa agenda. Se quiserem confirmar, o doutor Benedetti é um servidor do Estado, ele pode confirmar com os senhores. Está na minha agenda também, é pública. O motivo pelo qual o nome do Leandro está na agenda eu não sei dizer. Eu sei que, neste dia, eu estive com o Douglas Borba, juntamente com o doutor Benedetti, visitando uma edificação ao lado da ACM na SC 401. Não está explicado, eu não me recordar. Que interessante, né? É que as coisas que tem o nome das pessoas, vocês não lembram. Vocês têm uma memória difícil para lembrar, né? Mas tudo bem, faz parte, né? A gente respeita e faz o julgamento que quiser depois. Tem mais um fato interessante ainda na conversa que estava tendo com o deputado Kennedy, sobre essas coincidências de cidade pequena e tudo mais, né? E que é importante destacar aqui, porque é algo que eu vejo que me afasta ainda mais dessa história toda, deputado, de Veiga Med e de tudo mais. O escritório, a Veiga Med, ela, pelos depoimentos que foram tirados de Giliardi e depois também de um contador de Biguaçu, ela estava pronta para se instalar em Biguaçu, inclusive, uma filial da Veiga Med. O Giliardi, que esteve nessa reunião com a servidora Márcia no dia 4, se eu não me engano, narrado por ela aqui, 3 ou 4, enfim, ele cargo... Isso aqui agora é o ambiente correto para falar sobre esse assunto, porque é um ambiente político. A esposa dele é um cargo comissionado da Prefeitura de Biguaçu, indicada pela minha oponente histórica no município de Biguaçu, que é uma vereadora lá do município, e não vale a pena eu expor isso, né? Quem seja. Mas, enfim, para mostrar que não há qualquer ligação minha com o Giliardi, né? Não há qualquer conexão. Isso dito por ele, inclusive, essa situação. E a segunda situação é que o escritório de contabilidade que estava sendo contratado para abrir a filial é um escritório também de um adversário político conhecido meu lá no município de Biguaçu, né? Do atual vice-prefeito de Biguaçu, com o qual eu concorreria essa próxima eleição. Então, se eu tivesse qualquer ligação com uma empresa, ou qualquer indicação de uma empresa, ou se soubesse que qualquer empresa fosse se instalar em Biguaçu, por que eu permitiria ou diria para buscar justamente o interlocutor ligado a uma adversária política e um escritório de contabilidade ligado a um oponente político? Enfim, apenas para ilustrar aqui. Simples. O senhor quer que eu responda? O senhor vai se ofender se eu responder? Posso responder. Não, eu vou me omitir de responder por que o senhor se aproximaria, por que o senhor teria feito negócios. Mas, obrigado, senhor presidente. Deputado Sopelso, Vossa Excelência, com a palavra. Pois não, deputado Sargento Lima, senhores deputados, senhores depoentes, senhores advogados. A minha pergunta vai para o doutor Elton e para a senhora Márcia. Tudo isso que está acontecendo aqui não teria acontecido se o processo de compra
se a viabilidade de compra seguiu os seus trâmites legais ou não, mas tudo isso está acontecendo porque houve o pagamento antecipado. Se o pagamento antecipado não tivesse acontecido, poderia ter um processo de uma compra que não obedeceu às regras normais, enfim, mas não haveria esse prejuízo para o Estado. O doutor Elton, ele fala muito na nota fiscal e que, baseado na nota fiscal, teria acontecido o pagamento. A nota fiscal teria sido reconhecida pela senhora Márcia. Eu indago o seguinte: quem foi a pessoa que puxou o gatilho, vamos chamar assim, dizem, apertou o botão? Quem foi a pessoa que, baseado nessas informações, disse o seguinte: vamos pagar os 33 milhões? É possível que o doutor Elton ou a senhora Márcia possam precisar isso? Deputado, eu não tenho, nunca tive essa autonomia. O que eu posso dizer para o senhor, deputado, é que uma vez que eu tenho uma nota que ela é certificada, ela segue o rito normal de pagamento. Mas foi o senhor que deu o prosseguimento? Claro que não, deputado. Para claro que que ela não. chegasse até... A minha participação nesse processo, ela se resume à assinatura da ordem de fornecimento. A partir daí, são gerados mais 2 processos de pagamento com 2 notas fiscais, onde eu tenho uma certificação, ela é inserida no CIGEF e é encaminhado para a coordenação do Fundo Estadual de Saúde para efeito de pagamento. Não tem assinatura minha, não tem despacho meu, não tem participação minha. Deputado, posso continuar? Mas lá, olha... No momento em que o então secretário ordenador da despesa inverteu o processo, definiu a proposta, sabendo que era condição mínima para o prosseguimento da proposta o pagamento desta, neste momento da inversão do processo, ali já estava convicto de que ele sabia e de que ele negociou e ordenou esse pagamento e definiu, tanto que colocou isso para a sociedade catarinense no dia 30 em live, numa coletiva com o governador, que os equipamentos chegariam entre 3 e 5. Ele falou publicamente, inclusive, sabendo da condição da proposta, negociando e sendo ordenador primário de uma quantia de 33 milhões. Deputado, enfim, nós já estamos falando há algumas horas sobre essa questão das notas fiscais, mas é sempre importante a gente destacar que no rito administrativo nós temos algumas pessoas que fazem atos e aqui nós temos um recebimento que foi dado em 2 notas. Quando se fala, por exemplo, nessa live, lá nós falamos inclusive também da questão dos respiradores da Intelbras, que não se materializou. O que nós temos aqui, o senhor foi perfeito na sua frase, ou no início da sua fala, quando o senhor diz: apesar de todas as inconsistências desse processo de compra, se não tivesse sido realizada a certificação dessa nota, nós não estaríamos aqui hoje. Quer dizer, no seu pensamento, está comprovado que a senhora Márcia, pela assinatura dela, vamos dizer assim, para que fique claro para as pessoas, o aceite dela nesta nota provocou que o pagamento dos respiradores fosse efetuado sem que houvesse a entrega. Quem fez o pagamento, baseado nesta nota, imaginou que o produto teria sido entregue, os equipamentos, os respiradores estariam entregues? Deputado, não é no meu pensamento, isso aqui é materializado. Nós temos 2 notas fiscais que foram assinadas e inseridas no CIGEF. Os senhores vão ter oportunidade, na próxima terça-feira, conversar com o coordenador do fundo, e lá os senhores vão entender um pouco melhor de como é que foi realizado esse processo de pagamento. Deputado, satisfeito? Pois não? Desculpe, pois não, se puder complementar ao final, eu gostaria de deixar claro que
todos que tramitaram este pagamento, do ente que negociou sabendo da condição de pagamento, noticiou ela desta pessoa até o ponto final, todos ali, saindo da SGA, adentrando na coordenação do fundo, a gerente de orçamento, o gerente financeiro, que são as pessoas que apertam o botão, todos sabiam que os equipamentos não estavam e que o pagamento era antecipado. Estou satisfeito, presidente. Muito obrigado. Mostra, para mim fica claríssimo, né, de que não posso, de forma alguma, isso é uma avaliação que faço, como que acontece o pagamento de 33 milhões e secretário Elton, que Vossa Excelência tenha confiado, mas sabendo que esses equipamentos seriam importados, e a nota fiscal chegou 4 ou 5 dias depois de confirmado a compra, depois de autorizado a compra. Como é que um produto desse poderia ter chegado em tão curto espaço de tempo, se os produtos era, pelo menos de conhecimento de todos que tinham dificuldade para comprar e que seriam produtos que vinham importados? Seria uma rapidez de que qualquer um poderia ter imaginado que o produto não tinha chegado. Ou tinha acontecido um milagre para esse produto estar à disposição da Secretaria da Saúde. Não. Esse é o meu entendimento, né? Obrigado. Deputado, só para o secretário Elton quer fazer alguma coisa. Só para informar para o senhor que a emissão da nota fiscal não fui eu que pedi, a emissão da nota fiscal não fui eu que pedi. Quando essa nota fiscal foi emitida, ela foi recepcionada por alguém que fez o devido recebimento. Então, quando o senhor disse que não saberia se teria capacidade de entregar dia 7 ou não, se não tivesse chego dia 7, chegasse dia 8, dia 9, ou não tivesse sido entregue, se não tivesse sido realizada a certificação dessa nota, nada teria acontecido. Muito obrigado, deputado Sopelsa. Senhor deputado, tem só uma última observação com o Douglas. Ele falou aqui de conversas com o WhatsApp, com a Márcia, com o Elton, e eu fiz um comparativo de conversas que ele fez, e ele disse que ele apagou as conversas que ele fez com o Leandro, porque o celular dele estava lotado, a memória estava lotada. A perícia vai mostrar isso, a gente vai ter acesso à perícia vai mostrar. O senhor apagou só as conversas que tinha com o Leandro ou fez aquela rapa direto no celular? Não, deputado, assim, na verdade eu tinha apenas um número e nesse eu concentrava os meus contatos pessoais e também os institucionais e profissionais. Eu, por zelo ao Estado e também zelo ao meu trabalho, eu dei preferência e preservei aquilo que era inerente ao trabalho. Sempre fiz isso. Tem uma memória do trabalho, todas as conversas com secretários e tudo mais, tudo ali. E aí, essas conversas de grupo, essas conversas individuais que não tinham o porquê ser armazenadas, porque não continham nenhuma informação relevante para eu ter no futuro, era comum, era muito habitual, eu, no final de semana, fazer a limpa para liberar a memória, para eu ter o cuidado de fazer os backups necessários a manter. Então, o senhor escolheu as mensagens que queria apagar? Não é um processo de escolha, deputado, é um processo daquilo que não importa. O celular, cada um sim. é um item pessoal de todos Porque nós. tem dois modelos de apagar as mensagens. Tem aquele que você vai lá, separa as mensagens, digita o número, faz a limpa tudo. E tem aqueles que vai apagando um a um conforme você quer. Então, você disse que foi apagando um a um conforme você queria. É isso. Aquilo que não interessava para mim manter enfim, não tinha o porquê manter conversas, bobagens, enfim, não entendi. Acabava, né? Entendi, não foi tudo, foi só parcialmente apagado. Eu preservava, a regra era excluir aquilo que não interessava, e eu preservava as mensagens inerentes ao meu trabalho. Obrigado. Deputado Fabiano da Luz, consulta a Vossa Excelência aí se tem algum questionamento, alguma coisa a fazer. Não? Senhores deputados,
ouvi diligentemente, né, cada um de vossas excelências, ouvi a declaração das testemunhas, e agora, né, eu vou me tomar a liberdade, com 2 deputados amigos meus aqui dentro dessa CPI, para utilizar de exemplo ao ponto que eu quero chegar. Sei do máximo respeito e do zelo que o deputado João Amin tem com a sua família. É um deputado, senhor Douglas, que é filho de um senador da República. Talvez uma das mais eminentes figuras políticas da história do Estado de Santa Catarina. E ele nunca ocupou o cargo de secretário-geral do partido dele. E tem um histórico político dentro desse partido, militante, atuante. Quero usar também o exemplo do deputado Cobalcini. Perguntei-lhe agora há pouco, ele falou assim, quantos anos, por quê? Eu não vou fazer a conta total no geral ali, porque a gente vai acabar revelando a idade do deputado. Mas desde 1984, ele está dentro do partido que ele pertence e também não ocupou esse cargo. O que eu quero dizer para isso? Que quando o senhor disse, olha, em uma das publicações que tinha sido convidado para ocupar esse cargo, por que eu usei o exemplo do deputado João Amin? Que isso é uma coisa que nem pai faz para filho. Nem pai faz para filho. Convidado de honra do partido, convidado pelo governador para integrar como secretário-geral do partido. Então, façam a conta, desde 1984. Também não teve o privilégio, esse privilégio que só alcançou em meses como filiado ao PSL. Então, é uma coisa que nem com mais de 30 anos se consegue e nem é um negócio que é feito de pai para filho. O que denota, e fica claro, uma evidente confiança e bem-querência do governador do Estado para com o senhor. Vamos adiante. Também, por indicação e por confiança, ele foi entregue, no meu entendimento, dentro do Executivo, uma das cadeiras mais importantes dentro do Estado, sem demérito às demais, mas, na verdade, ali o chefe da Casa Civil, o elo de ligações entre as secretarias, entre o Executivo, entre o Legislativo, mais uma benesse também que, não vou dizer para pai e para filho, porque a gente não teve essa situação ainda histórica no Estado de ter um pai que fosse governador e estender isso para um filho. Não é o que causa estranheza. Porque, segundo a declaração do senhor, e o senhor confirma que deu ciência ao governador no dia 16, ex-secretário Elton. Dia 15. Dia 15, um dia antes ainda. Do dia 15 até o dia 22, um homem que é de total confiança do governador do Estado. Do dia 15 até o dia 22, isso são o quê? 6 dias? Quase uma semana, onde praticamente se lhe foi comunicado, olha, nós levamos aí um calote, nós pagamos algo e que a gente não tem a menor possibilidade de afirmar que sim, que esse vai ser entregue ou que no mínimo eles existam. E nesse meio tempo, e detalhe, respiradores, né? Respiradores que são um objeto que, na época, ali era o objeto de desejo por todos os governadores da federação. Em todo o território nacional, quem possuía um respirador tinha dinheiro na mão. E era o objeto de desejo de todos os governadores, de todos os secretários de saúde. Nesse meio tempo, do dia 16 até o dia 22, o governador ele não entrou em contato, então, com o senhor e falou assim, poxa vida, hein, meu chefe da Casa Civil, ou meu secretário, puxa vida, que calamidade, que catástrofe. Ele não... Essa informação que eu quero confrontar dos senhores dois. Em uma semana, ele não esboçou assim, ficou passivo. Assim, não, seja o que Deus quiser, não vou conversar nem com um nem com o outro. Eu vou ficar aqui assim, esperando o que vai acontecer. Assim, vamos ver, que de repente pode ser que apareça. É inadmissível isso. Nem com o secretário da Saúde, que é o responsável direto
por isso, olha, era a preocupação de todo secretário da saúde, de todo governador, ter esse equipamento na mão e o seu braço direito ali, o seu chefe da Casa Civil, e durante 7 dias, nem os senhores, nem nada, ele não falou assim, nenhuma vez assim, venham aqui conversar comigo aqui, vamos conversar. Olha, talvez essa ligação da Veigamed veio de dentro de um presídio, que pode ser que às vezes eles ligam de dentro do presídio e dão golpe nos outros. Não poderia, assim, nem no momento ele falou isso para o senhor, nem para o senhor nesses 7 dias, do dia 16 a 22, ou falar assim, como vão resolver esse problema dos respiradores aí? Esse é o meu... confrontar, porque eu preciso da resposta dos senhores. Perfeito. Vou responder por mim. Primeiro, em relação ao partido, né, ao PSL, na verdade, a gente está falando aqui de PP e MDB, os 2 partidos mais tradicionais. Sim, eu estou falando de uma construção de um elo de confiança entre o senhor e o governador. Também, mas posso justificar, presidente? E também são partidos, além de histórico, com grande capilaridade, com um grande número de filiados. Então, de fato, escolher entre os seus filiados posições para determinados cargos do partido é uma missão, de fato, muito mais complicada do que o PSL, num momento em que eu fui convidado pelo presidente Fábio e pelo governador para assumir a secretaria numa divergência interna que ele teve com os seus deputados, enfim, e que naquele momento foi constituído um novo momento e aí colocaram o meu nome ali, assim como colocaram o nome de outras pessoas, até sem expressão política do naipe dos deputados aqui presentes. Contesto também a questão da benesse da Casa Civil, acho que foi a maior bucha que eu já tive na minha vida, e isso se comprova agora nesse momento infernal que eu venho passando por não ter cometido absolutamente nada. E reitero ao senhor que eu fiquei sabendo da aquisição desses respiradores e da não entrega e do pagamento adiantado, enfim, aí o Elton detalhou para a gente o que acontecera no processo da Veigamed no dia 22 de abril. Eu não tinha conhecimento que o secretário Elton já tinha tido esse contato com o governador e não estive nesse encontro. O Elton pode confirmar, enfim, mas não estive nesse encontro. Agora, o que foi feito entre o dia 15 e o dia 22, aí eu acho que... Não, quer dizer que o governador Elton não falou com o senhor sobre o assunto respirador, do dia 15... Mais uma vez, eu vou dizer, deputado, que as questões durante a pandemia, elas saíram saíram da habitualidade. Saíram da habitualidade e, inclusive, do contato existente entre eu e o governador. Então, esse foi o momento em que o secretário Elton provocou essa reunião e disse, olha, nós temos um problema para resolver. E narrou ali, na presença minha, do governador e do chefe do gabinete do governador, os problemas, e a partir dali foi uma correria para a gente tentar, primeiro, viabilizar novos ventiladores. Na manhã do dia seguinte, a gente já foi na VEG conversar com os representantes da VEG, enfim, e uma correria também pedido pelo governador e pelo secretário Elton de buscar as informações para a gente desvendar aí o que tinha acontecido, junto às autoridades responsáveis, enfim. Então, a partir do dia 22 para frente, eu sei todas as medidas que foram tomadas, inclusive por mim, enquanto chefe da Casa Civil, que também tomei algumas medidas que já narrei aqui no meu depoimento. Satisfeito. Ex-secretário Elton, então, do dia 16 até o dia 22, o governador não tocou nesse assunto com o senhor, assim, não abordou de forma alguma? Deputado, eu não posso responder pelo governador. Na verdade, eu passei informação para ele a respeito do que tinha acontecido na PGE, e aí quero crer que ele deva ter entendido que a orientação da PGE era adequada, mas eu não posso responder por ele. Sim, não, mas não houve, assim... Não. Meu secretário... Senhor presidente, 30 segundos. Fique à vontade. Cada um responde pelo que faz, mas a experiência que eu tenho, o governador precisa saber imediatamente situações como essa. Não pode esperar 15 dias, nem 2 dias, nem 2 horas, suspenda tudo que estiver fazendo. E comunica ao governador, porque a partir daí, certamente que vai se deflagrar, né, um processo. Que eu não consigo acreditar um negócio desse, e vou dizer, eu conheço alguns que foram governadores que, se tivesse acontecido isso nos seus governos, avisar
15 dias depois do fato, imediatamente, o governador ia exonerar esse secretário. Não estou falando da situação específica, mas não tem, muito difícil uma situação como essa e uma falta de comunicação interna. Isso é uma deslealdade. Se isso é verdadeiro, é uma deslealdade com aquele aos quais nós estamos servindo, que tem que ter a informação. Eu queria fazer essa observação, e se o governador ouviu isso no dia 16, tardiamente, é verdade, mas se no mesmo dia não tomou nenhuma providência, também é muito estranho. Senhores, também para conhecimento de todos, duas documentações aqui que foram entregues para mim e que é pertinente que eu leve a conhecimento de todos. Foi o entregue do pedido de habeas corpus da senhora Márcia. Tá? Quero salientar aos senhores também que no artigo 47, lá no parágrafo 3º da Constituição do Estado de Santa Catarina, que diz que as comissões parlamentares de inquéritos terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. A maior autoridade dentro dessa casa, senhores, é o cidadão catarinense, aqui representado pelos deputados. Concluindo-se, dessa forma, que a maior autoridade dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina é a figura do deputado, legitimado pelo escrutínio dos votos, ou seja, pela vontade única do cidadão. A CPI tem, sim, amplitude e abrangência de uma instituição judicial, de uma instrução judicial como qualquer outra, mas com algumas diferenças. E eu vou elencar as diferenças aqui. O amplo acesso e a possibilidade de leitura dos autos, coisas que em outros foros não acontece. O livre acesso das testemunhas e seus advogados, como nós podemos observar aqui durante todo o período. Vem, chama pelo ombro, pega pela mão, pode conversar, estendido todos esses direitos aqui. Inclusive pela defesa da seção de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, nos foi também enviado um requerimento para que pudessem acompanhar as atividades da comissão parlamentar 2 representantes do AB, sendo ele o seu Tiago Souza de Albuquerque e o seu doutor Eduardo Gelder Capella. Pergunto se algum dos dois se encontra nessa sala. O que dá maior amplitude ainda e maior liberdade e segurança aos trabalhos dos advogados nessa sala. Tudo isso é a confirmação da transparência e da forma muito mais do que democrática do que essa comissão trabalha e que ela conduz os seus trabalhos. Isso é importante porque o cidadão catarinense ele tem ideia da forma como estão sendo conduzidos os trabalhos dessa CPI, para todos aqueles que aqui estão presentes. Quero agradecer a cada uma das testemunhas que foram chamadas hoje aqui. Vou estender um prazo de 5 minutos para cada uma das testemunhas, para que elas possam fazer as suas considerações finais. E, obviamente, seguindo o cavalheirismo, primeiro a senhora, dona Márcia, tá? E, posteriormente, ali os outros 2 senhores serão também beneficiados com esse benefício. Algo que possa contribuir ainda mais para essa comissão parlamentar. A senhora tem 5 minutos. Eu gostaria de lamentar a experiência que tive, sobretudo do dia 12 de março até o dia da minha exoneração, 24 de abril. A desconstrução de uma organização interna de trabalho proposta. Gostaria de ressaltar, quando o deputado Kennedy mencionou atrás ali se os superintendentes eram convocados ou não, se estavam na portaria ou não, numa única oportunidade, em que eu estava em reunião na SGA, naquele dia eu recebi ligação, o áudio do então secretário de Estado, e ele disse, 11 horas ou meio-dia teremos uma reunião, então aguardaremos até
o seu expediente aqui. Os nossos expedientes foram transferidos para a Defesa Civil. Então, sim, nós estávamos todos convocados. Inclusive, ouvíamos não tão formais expressões do então secretário de Estado dizendo que os superintendentes que não estavam ali já estavam com seus avisos prévios, fazendo referência àqueles colegas que ali não estavam, abre aspas, fulano já está de aviso prévio, fecha aspas. Isso a gente ouvia também, porque não estava dando o expediente ali. Assumi formalmente dia 3 de fevereiro, em portaria publicada em Diário Oficial. Fui exonerada dia 24 de abril do cargo. E lhes digo que rapidamente, muito rapidamente, nós já temos o sentimento de lamentar a gestão em que eu fui diretamente subordinada. Boa noite a todos. Secretário Elton. Bom, só gostaria de reforçar, então, que nós temos, na noite de hoje, nós escutamos muitas informações que esclarecem um pouco mais do que aconteceu na compra desses respiradores, mas volto a afirmar para todos aqueles que nos ouvem, para os senhores deputados que aqui estão, que todo este processo ele não teria tomado a dimensão que tomou, caso nós não tivéssemos tido a materialidade de uma certificação nas 2 notas fiscais por parte da servidora Márcia, que obviamente desencadeou o processo de pagamento na Secretaria. Então, é aqui que está o foco disso, é aqui que nós devemos entender e, obviamente, as explicações elas devem partir desse processo, porque é aqui que nós temos o atestado ou a certificação de algo que não chegou. Então, é só para deixar claro para todos que a caneta, enfim, ou coisa que o valha, que deu origem a esse processo de pagamento, ele surge a partir do momento que eu tenho certificação de nota fiscal. Muito obrigado a todos, boa noite. Douglas. Obrigado, deputado relator Ivanates. Eu quero agradecer a essa CPI, mais uma vez manifestar o meu profundo respeito à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com quem tive a oportunidade de conviver enquanto secretário de Estado durante 1 ano e 4 meses e 10 dias. Esse respeito que tenho ao trabalho da CPI, que a gente vê aqui que consegue, de fato, aprofundar ainda mais aquilo tudo que vem sendo investigado pelas autoridades competentes, e isso é importante para esclarecimento de todos os fatos que permeiam essa compra. Então, parabenizar a condução do presidente Lima, parabenizar a condução de todos os deputados, do relator e todos que compõem a comissão. De igual forma, manifestar o meu profundo respeito às instituições do Estado de Santa Catarina, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e também ao Poder Executivo do Estado. Enquanto a minha passagem pela Secretaria da Casa Civil, tentei ao máximo aproximar essas instituições, tratar, como sempre falei, problemas de Estado, conversando com todas as instituições, e esse respeito às instituições fazem com que eu encare hoje a condição que estou, detido preventivamente, como um instrumento que a legislação, de fato, prevê. E, como advogado, eu tenho que encarar isso de maneira firme, forte, porque eu sei que é uma prerrogativa legal e que, se o Ministério Público pediu e o Poder Judiciário acatou, é para melhor solucionar todo esse problema que vem acontecendo, e eu tenho muita esperança, muita fé, e ainda mais depois de hoje, tantos esclarecimentos tragos aqui, que esse processo ao qual eu fui envolvido injustamente restará comprovado que não teve qualquer participação ou qualquer mando do então chefe da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, Douglas Borba. É importante dizer ainda que as investigações estão avançadas lá no âmbito policial, no âmbito do Ministério Público, e
pelo que tudo indica e por tudo que a gente tem lido, né, e os senhores também, e até pelo que eu tive notícias que foi falado na imprensa e da própria coletiva de imprensa da Força Tarefa, não há indícios de corrupção, não há indícios de que alguém do poder público ganhou alguma coisa nesse negócio. Só reforça que o que houve foi, de fato, um processo desastroso na Secretaria da Saúde, que começou errado e, como tudo que começa errado, termina errado. E as 16 pessoas comentadas aqui pela secretária, pela superintendente Márcia e também pelo secretário Elton, que atuaram nesse processo, todas elas já foram ouvidas, ou pela CPI, ou pela Força Tarefa. E nenhuma das 16 pessoas diz que o Douglas participou em qualquer momento. A maioria delas, inclusive, nem sabem quem é Douglas. É impossível, senhores, que o Douglas tenha exercido qualquer influência na compra desses respiradores e que as 16 pessoas que participaram desse processo venham aqui dizer que não conhecem, que o Douglas nunca ligou para pedir pagamento, como a gente já ouviu no depoimento do José Florencio, que o Douglas nunca ligou no setor financeiro para pedir agilidade, enfim, não existe. Assim como todos os servidores da Defesa Civil e até mesmo o próprio secretário da Defesa Civil esteve aqui, e há inclusive um processo administrativo onde o secretário da Defesa Civil coloca isso por escrito, dizendo que o Douglas não teve participação nenhuma no processo de contratação do hospital de campanha. Todos os servidores da Defesa Civil que passaram aqui também afirmaram isso categoricamente quando perguntado pelos senhores. Então, senhores, eu reafirmo que eu não outorguei procuração para ninguém falar em meu nome, seja em processo de hospital de campanha, muito menos em processo de aquisição de respiradores. Para finalizar, senhor presidente, eu digo que não se pode terceirizar responsabilidades. Já usei essa frase aqui na terça-feira passada e volto a repetir, porque a responsabilidade, de fato, ela tem que ser apurada e ainda há uma discussão de onde está efetivamente a responsabilidade. O deputado Sopelso, com toda a sua sabedoria, disse quem apertou o botão, e isso ainda não está esclarecido. Eu só tenho uma certeza, não fui eu. Assim como não fui eu que participei de cada um dos outros 16 atos desse processo desastroso de compra do governo do Estado. Eu nunca considerei, superintendente Márcia, secretário Elton, que vocês quiseram errar. Eu mandei uma mensagem para a servidora Márcia no dia 27 de abril, me solidarizando com o momento que ela teve de afastamento das suas funções, porque eu entendia que não era justo a maneira como estava acontecendo ali. Só ela, diante de um processo tão desastroso. Entendia sim que havia erros, mas que era injusto. Numa videochamada, no dia 29, eu, o secretário Elton, o governador Moisés, o PGE Alisson, fizemos uma videochamada para o governador. Naquele momento, o governador pediu que eu e o Alisson participássemos, para o governador acatar o pedido de exoneração do Elton. Nós choramos na live. Eu chorei, me sensibilizando com o momento que o secretário Elton era mais um membro da nossa família, da grande família Governo Moisés, das 53 estruturas que tentavam ao máximo umas ajudar as outras, e a gente sempre lamenta quando um secretário, lamentava quando um secretário do governo. Vocês nunca quiseram errar, a saúde nunca quis errar. Na minha opinião, digo, não houve má fé. Entretanto, senhores, eu estou preso hoje, preventivamente, por algo que, de fato, eu não fiz, não conhecia e não participei. Eu estou preso por depoimentos confusos e contraditórios. Versões... Para conclusão... Perfeito. Versões que se alternavam. Mas, de fato, senhores, ainda há tempo de se fazer justiça.
comigo pelo menos, quando forem dormir na noite de hoje, lembrem onde estou e o que motivou eu estar lá. Amanhã eu posso sair, amanhã pode ser feita a justiça, eu só dependo de vocês. Que essas versões deixem de ter dualidade e que sigam o caminho da verdade. Mas não sei se eu devo alimentar essa esperança. Afinal de contas, o julgamento final não é aqui. O julgamento final é divino. Nada que a CPI concluir, que o Ministério Público concluir, que o Poder Judiciário concluir, vai mudar o julgamento divino. Obrigado a todos, boa noite. Ok, muito obrigado às testemunhas, aos senhores defensores. Eu peço à assessoria que os conduza. Tenham uma boa noite de descanso. Consulto, senhores deputados, que diante de vários depoimentos aqui possam ter apresentado novos nomes, ainda acolho para essa reunião ainda algum possível requerimento, mesmo que de forma verbal. Senhor presidente, quais são os próximos depoimentos? Na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira. Então, concluo a reunião de hoje aí, convocando uma próxima reunião para terça-feira, para a próxima terça, às 5 da tarde, às 17 horas. 16 horas. Mudança. Muito obrigado a todos.